Ao longo dessa semana, nós tivemos aquela carta ameaçadora das Forças Armadas ameaçando a CPI. Muitos falaram que aquilo seria o prenúncio de um golpe em 2022. Muitos também disseram que as Forças Armadas estariam ameaçando a democracia. Não, nada disso. Tanto é que depois de alguns dias nós descobrimos o real motivo daquela carta. Um motivo que é perigoso para as Forças Armadas, porque podem estar compactuando com problemas de corrupção. Aquela carta foi, na verdade, não para defender Bolsonaro, apesar de ter passado por ele, mas foi para defender o ministro da Defesa, o general Braga Neto. Porque ao longo do dia de hoje, vários colunistas políticos e vários textos de opinião surgiram por aqui e por acolá, falando o real motivo, que é defender o general Braga Neto. Porque as Forças Armadas deram um recado para a CPI. Vocês podem investigar a corrupção dentro do Ministério da Saúde, contanto que seja corrupção do Centrão, e não a corrupção provocada pelos militares que lá estão ou estiveram. Por isso que esse é o motivo mais mesquinho, mais corrupto. E esse espírito individualista ou esse espírito corporativista já foi observado nas Forças Armadas ao longo de muitos anos. E eu preciso aqui trazer um exemplo para você que cabe nesse momento de hoje, que foi o julgamento de Bolsonaro nos anos 80. Aqueles que são membros do canal já viram a história do atentado à bomba que Bolsonaro tentou fazer no Rio de Janeiro. Você também pode ser membro, são 2 vídeos especiais com histórias políticas por apenas R$ 1,99 por mês. E aqueles que leram também o livro, E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal, sabem dessa passagem. No final ali dos anos 80, Bolsonaro escreveu alguns textos para a revista Veja criticando os rendimentos que as tropas tinham. E aí ele tentou explodir bombas no Rio de Janeiro em forma de protesto, um atentado terrorista que obviamente deu errado, como tudo que Bolsonaro faz deu errado, principalmente os filhos, e ele foi preso. Só que no julgamento, o Luiz McLaughlin, que infelizmente já morreu, fez um apanhado histórico do julgamento do Bolsonaro. E foi um julgamento estranho. Porque Bolsonaro foi absolvido naquele julgamento. Muitas pessoas falam que Bolsonaro foi expulso, ele não foi. Ele foi absolvido naquele julgamento e a principal discussão daquele julgamento não foi o atentado à bomba do Bolsonaro, mas sim a reportagem da revista Veja, porque eles são corporativistas. Mesmo depois que Bolsonaro saiu do exército escrachado, ficou conhecido como capitão da bomba, os filhos do Bolsonaro não puderam estudar nas escolas militares, isso causou traumas absurdos no Carluccio, e ele também não podia nem frequentar ambientes que os militares frequentavam, porque eles foram barrados uma oportunidade na praia do Exército, no Rio de Janeiro. Eles chegaram lá, Bolsonaro chegou com a família, eles foram barrados, olha, você não pode entrar. Então mesmo Bolsonaro tendo saído de modo escrachado do Exército, eles o protegeram, porque há um espírito de corpo. E agora a mesma tática ou a mesma situação é feita. Os militares estão blindando o general Braga Neto, ministro da Defesa. Vocês estão duvidando? Eu vou ler aqui para vocês as opiniões que foram emitidas aqui pelo Jânio de Freitas. Primeiro lugar, Defesa e Forças Armadas adotam o método bolsonarista de ataque político contra a CPI. Além da completa impropriedade da nota, ficou uma impressão de que seu propósito de fundo foi defender Bolsonaro. Porque eles falaram, não, nós não vamos tolerar, esse vai ser o nosso único sinal, ou o nosso único aviso. Mas aquilo foi uma palhaçada das Forças Armadas. Porque o senador Omar Aziz, ele não atacou as Forças Armadas em nenhum momento. Ele falou, olha, esses militares que estão aí fazendo corrupção, eles envergonham a corporação. Ele não falou na maioria, ele citou um pequeno grupo. E por que as Forças Armadas saíram tão assim em defesa? Porque as forças, o Ministério da Saúde, os problemas envolvendo o Ministério da Saúde envolvem o Braga Neto. E nós temos informações que o general Elcio Franco, o coronel Elcio Franco, aquele que aparentemente, pelo tudo que é falado na CPI, é o principal gangster do Ministério da Saúde, porque todo mundo que vai lá fala, ó, era o Elcio Franco que negociava a vacina. Não, isso era responsabilidade do Elcio Franco. O Elcio Franco isso, o Elcio Franco aquilo. Ele é o principal alvo da CPI. E foi falado que o Elcio Franco não se reportava para o general Eduardo Pazuello. Ele se reportava diretamente para o Braga Neto, que na época era ministro da Casa Civil. É por isso que as Forças Armadas estão loucos para blindar os militares da CPI, porque pode chegar no Ministério, agora no Ministério da Defesa, mas na figura do ministro, o general Braga Neto.
Olhem só que situação nós estamos vivenciando hoje. Porque vocês sabem, nós temos duas facções no Ministério da Saúde. Nós temos a facção do Centrão, que é a facção do Ricardo Barros, e nós temos a facção dos militares, do Elcio Franco, que pulava o general Eduardo Pazuello e ia direto para o general Braga Neto, pelo que as reportagens falaram. Surpreendente na investida do ministro da Defesa e dos 3 comandantes das Forças Armadas contra a CPI é a adoção do mais característico no método bolsonarista de ataque político. Isso o Jânio de Freitas falando da edição de ontem, na verdade, que foi do dia 10, né, mas foi ao ar hoje, porque é dia 10, 11 e 15 da noite, mas na Folha de São Paulo de hoje. O senador Omar Aziz e, por extensão, os senadores sob sua presidência são postos como os culpados de agressões verbais que não fizeram às Forças Armadas, tratamentos indignos que não dirigiram a militares depoentes e ainda atitudes, aspas, vise-levianas, fecha aspas, que não tiveram no intuito de desvendar a criminalidade associada às mortes na pandemia. A grande questão, pessoal, é que eles já estão armando uma defesa para blindar o general Braga Neto, para evitar que a CPI avance e acabe chegando no antigo ministro da Casa Civil. Não é crível que os militares do Exército envolvidos na ação mortífera do Ministério da Saúde e citadas nas falcatruas da vacina sejam representativos das Forças Armadas a ponto de merecerem defesa tão desmedida do ministro e comandantes. Mas, na verdade, o medo é que isso chegue e estoure no colo, na cara, no peito do general Braga Neto. Mas aí nós vamos continuar. Josias de Souza, vamos lá, Josias de Souza. Houve um problema aqui com a câmera, vamos voltar. Josias de Souza, hoje no UOL, reação dos militares imuniza Braga Neto na CPI. A investigação da CPI da Covid sobre as ações e omissões do governo na pandemia será incompleta se não incluir o depoimento do general Walter Braga Neto, ministro da Defesa. Embora reconheçam a relevância, os senadores que integram o grupo majoritário na comissão hesitam em aprovar a oitiva do general, receiam produzir uma crise com as Forças Armadas. Então percebam que esse ataque hostil das Forças Armadas surtiu efeito, porque agora o pessoal da CPI não sabe se deve ou não deve chamar o Walter Braga Neto para prestar depoimento. Olhem só, a CPI, as Forças Armadas foram usadas como milícia. Isso é horrível para blindarem e defenderem um general de prestar esclarecimentos. É um papelão, isso é o fundo do poço. Se isso for confirmado, e aparentemente é o que aconteceu, que as Forças Armadas foram utilizadas para blindar o general Walter Braga Neto, é o fundo do poço da instituição. É o fundo do poço da instituição. Isso não poderia ter acontecido. Não poderia ter acontecido. Porque a alta cúpula das Forças Armadas estava blindando, ou estaria blindando um ministro que participou de esquemas de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Isso é muito sério. Muito sério. Antes de ser transferido para a pasta da Defesa, Braga Neto chefiava a Casa Civil da Presidência. Nesse posto, coordenou um comitê interministerial de combate à pandemia, interferiu na gestão do Ministério da Saúde na fase em que a pasta sofreu uma intervenção militar sobre o comando do general Eduardo Pazuello. Braga Neto comunicava-se diretamente com Elcio Franco, número 2 de Pazuello, responsável pela aquisição de vacinas contra a Covid. O general comandou a reunião em que, segundo o ex-ministro Henrique Mandetta e o presidente da Anvisa, o almirante Antônio Barra Torres, o Planalto tentou enfiar o tratamento da Covid na bula da cloroquina por decreto. E aqui tem várias e várias outras situações. E aí, o Diogo Mainardi também, dessa vez no antagonista, falou hoje: CPI investiga os militares do Planalto. A CPI da Covid entrou no Palácio do Planalto. O foco é o ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, que comandava a Casa Civil durante as negociatas com as vacinas. Segundo o Globo, a CPI recebeu informações de que as decisões estratégicas e políticas na saúde foram disparadas pelo Planalto ao então número 2, o Elcio Franco, ministro da Saúde. Então número 2 do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, sem passar pelo Pazuello. O contato direto se dava com a Casa Civil, à época comandada por Walter Braga Neto. E o Renan Calheiros disse: Elcio Franco é um dos principais investigados da CPI no mar de lama das vacinas. Levantamos que em 6 de março o coronel fez um novo pedido de mais de 50 milhões de doses da Covaxin. Um verdadeiro escárnio. A nota assinada por Braga Neto
junto com os outros, né? Quando precisava despachar com o homem de Ricardo Barros, Roberto Dias, o coronel Elcio Franco, conhecido como Caveirão, recorria a um de seus subordinados, o coronel Marcelo Blanco. A nota assinada por Braga Neto contra a CPI, em que contou com o apoio da cúpula militar, mostra que os senadores podem investigar a sucursal do Centrão no Ministério da Saúde, mas não devem se meter na sucursal dos generais bolsonaristas comandadas pelo próprio Braga Neto. É um escárnio, é uma vergonha que as Forças Armadas tenham sido utilizadas dessa forma. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.